Existem outros aspectos que foram referidos, né, na lei de reprodução, como a questão das dificuldades de reprodução, a, a decisão, né, de não ter filhos, por exemplo, questões como o aborto, que eu preferi deixar para que cada um faça aí o seu estudo, né? Então, obviamente, não é para ler tudo de uma vez, mas acho que seria interessante refazer a leitura das leis divinas. Sobre a lei de conservação, é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado. Em outros, né, como já comentamos antes, somos matéria densa, necessitamos estar aqui através das vicissitudes, né, da vida corporal para evoluirmos. E, obviamente, a gente precisa manter esse corpo, esta matéria, em boas condições para tal. Então, isso pode ser feito de uma forma instintiva, principalmente aí no caso dos animais, ou no nosso caso, de forma mais pensada, né? Os cuidados que a gente tem no dia a dia para evitar doenças, para evitar acidentes no trânsito, acidentes de trabalho, mas temos que manter este corpo funcionando para que esse espírito esteja bem albergado para passar por todos os processos que não são necessários à sua evolução. Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Obviamente, com o passar do processo evolutivo, vamos depender menos da matéria densa à medida que os seres vão se aperfeiçoando. Mas, como eu já falei em outros momentos, não hoje, né, mas em outras conversas nossas, é necessário passarmos por todo esse processo de seres mais primitivos até seres mais perfeitos para podermos compreender o que é a real perfeição. Sem isso, se Deus já tivesse nos feito perfeitos, como é que a gente poderia compreender o que é a real perfeição sem passar por todos esse processo? Então, a gente precisa de uma vida corpórea e conservar essa vida. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza, né? Quando a gente falou dos mundos, diversos tipos de mundo, cada um tem um tipo de matéria, e o alimento que cada ser tem naquele mundo está relacionado disso, para, né, formar aquele corpo, está relacionado aos tipos de materiais existentes naquele mundo. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, no nosso caso, né? Assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, no caso dos seres humanos viventes no planeta Terra, nós necessitamos consumir matéria densa, mais densa, porque nós somos feitos de matéria densa, né? A gente tem aqui o nosso sistema digestivo, né, que está preparado para consumir, se alimentar e ter energia para se manter com o tipo de alimento existente nesse planeta. Como pode um homem conhecer o limite do necessário, né? Aquela pensamento, né? Porque às vezes a gente consome além do que precisamos, né? Às vezes, né, vamos chegar a esse questionamento: será que a gente precisa consumir outros animais, outros seres vivos para sobreviver? Neste planeta, sim, mas há necessidade realmente de eu consumir a quantidade de alimento, ou comprar a quantidade de roupa, ou ter os acúmulos de bens que realmente eu estou fazendo no momento? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-la por experiência e à sua própria custa.
né? Então, às vezes, a gente recebe expiações justamente porque em vidas anteriores a gente não conseguiu ter esse entendimento. Se a lei já está na nossa consciência e a gente não aplicou, né, viveu de forma exagerada, cometeu diversos exageros na alimentação, na forma de acumular bens e como a gente lidou com outros seres humanos em relação a isso, né? Então, muitas expiações estão relacionadas a esses tipos de exagero. A gente tem que ter muito cuidado ao que a gente se apega. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Lembra que a gente viu que o trabalho é utilizado para nossa conservação, né? Mas a gente também precisa estar bem para poder trabalhar, porque trabalho no sentido das leis divinas é uma ocupação útil, é você servir, é você estar presente para o outro. Lembrando que o processo evolutivo, realmente cada espírito tem o seu, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu posso até viver como eremita? Posso ter uma vida contemplativa, eu posso viver em celibato, eu posso fazer tudo isso em prol, se isso for em prol de um bem maior, aí é algo a se considerar. Mas se não, do que adianta. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais, né? Aquela coisa, eu só quero me divertir e tal, eu quero viver a vida bem, no bem-estar. Aqui está sendo falado daquela sensação mesmo de se cuidar e até mesmo cuidando de outras pessoas, mas aquele momento em que você tem do repouso, por exemplo, em que você precisa parar, né, o seu ritmo, acalmar seus pensamentos, e aí tem várias formas de você obter esse bem-estar, desde que isso não interfira na conservação da sua saúde, do seu corpo, né, da sua mente, exaurir as suas forças, né? Então a gente também, novamente, é um cuidado com os exageros, com os apegos. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Cristo. Novamente, aquilo que a gente falou em relação a todas aqueles é, aqueles sofrimentos que as pessoas às vezes se impõem pensando num sacrifício, mas esse sacrifício tem que ser por um bem maior. Se for pelo próprio bem, nada de mérito tem. Fez até uma rima, né? Nenhum mérito tem. Então, tem que ter muito cuidado quando você se autoflagela. Tem gente que faz o autoflagelo, mas o que isso, né? Autoflagelo mesmo. Tem gente, né, alguns chegam ao ponto de se bater, de se machucar, tentando se aproximar a Deus. E este não é o caminho, né? Provocar sofrimento a si mesmo, só pensando em si. Eu quero ter uma evolução espiritual. A evolução espiritual a gente está bem observando que se obtém de outras formas. E aí, por seguinte, além da conservação, se tem a lei de destruição. E a primeira pergunta é: lei da natureza há destruição? A gente pensa, né? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Se nós estamos, né, num mundo em que precisamos, né, de várias existências e essas existências têm que ser numa vida corpórea, há necessidade de um momento dessa vida corpórea cessar para que a gente tenha outras diversas oportunidades. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Eu lembro até da lei de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Desde o momento do nosso nascimento e inclusive quando a gente morre, aquele corpo, né, que vai entrar em estado de elementarização,
ele pode suprir, dar nutrientes, por exemplo, para a própria natureza. Isso acontece com todos os seres vivos. A gente tira, mas no momento a gente retribui, a gente devolve para a natureza, né, em outra forma. Vamos lembrar que esse corpo aqui é um invólucro. O que realmente somos é o espírito. E a destruição tem esses objetivos: obtermos alimentação, né? Muito se questiona, né, o consumo que a gente faz de outros seres vivos, e não estou falando só dos animais, também, né, dos seres vegetais e de outros reinos aí, vamos dizer assim. Se questiona, mas a destruição serve para nos alimentar e inclusive para manter o equilíbrio na reprodução. Imagina se só, né, fossem nascendo. O planeta, ele tem recursos limitados. A parte essencial é o princípio inteligente, né? O espírito com um E maiúsculo, que é o princípio inteligente, que é o importante não invólucro, né? Que é o corpo. Este não se pode destruir, o espírito, né? E se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, cada existência, né? Então, a gente nasce, cresce, se multiplica, né? E depois morre, né? Mas a gente passa por todas essas situações em novas vidas, né? A misericórdia divina dando a oportunidade de nos depurarmos. E aí vem alguns questionamentos: conservação e preservação, destruição, para justamente evitar que a destruição ela seja exagerada. Por isso que tem que haver, como a gente vai citar daqui a pouco, o equilíbrio entre conservação e destruição. A destruição exacerbada também demonstra o que? A brutalidade ainda daquele mundo, daqueles seres, né? Quando a destruição ela vai além, né, da conservação, está acima, né, da preservação, né? Então sempre tem que haver um equilíbrio, porque destruição exacerbada ela atrasa o progresso. E por isso a gente tem medo da morte, porque justamente como a gente necessita progredir e na nossa consciência, né, tem aquela programação de que a gente precisa da vida corpórea para poder progredir, a gente tem medo da morte, sim, porque no fundo a gente tem medo de não conseguir realizar tudo o que foi programado, né? Isso falando, né, a questão do espírito. Se a gente for pensar na vida corpórea, então, né, a gente tem esse instinto realmente de conservação, então por isso a gente tem medo da morte, sim. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. À medida, né, que aquela civilização vai se aprimorando, ela sim, realmente, ela tem ojeriza, né, a essas questões de guerra, de morte, de assassinato, né, as crueldades, né, que às vezes ocorrem quando há um excesso de destruição, quando há uma brutalidade excessiva daquelas civilizações. Então, ocorrendo, né, uma progressão não só intelectual, mas principalmente moral, é, isso, a destruição ela não vai sendo tão bem vista, né? Em relação aos animais, o abuso jamais constitui direito. Então, assim, não estamos dizendo que não é para consumir, mas a gente tem que consumir de uma forma sem provocar um abuso, desde o processo produtivo até mesmo na hora de consumir. A gente sabe que existe um desequilíbrio no nosso planeta e tem gente que consome demais e gente que não tem o que consumir. Então, assim, não há falta, não há escassez de alimento. Há uma escassez na distribuição equidistante desses recursos. E isso a gente tem que repensar. Então, como eu já tinha dito antes, deve haver um equilíbrio, né, entre a conservação e a destruição para que, né, o nosso mundo se mantenha em harmonia. O excesso de destruição
representa a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, quanto menos evoluído, né, aquele mundo, mais ele se liga à destruição. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Muitos ficam preocupados por que Deus está, entre aspas, né, nos castigando, por que existem essas catástrofes naturais mesmo. Né? Por que a gente é submetido a isso? Para fazê-la progredir mais depressa, principalmente quando a gente se refere a mundos, né, como os nossos, né, que ainda, né, está numa situação que ainda tem muito no que progredir. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, qual é a referência aqui? Que o corpo é um invólucro, né? Fazendo uma analogia, seria o uniforme do soldado. Então, na verdade, Deus está mais preocupado com o nosso processo evolutivo do que preocupado, nem sei se seria a palavra, né? Mas a ideia é que o espírito é que seja preservado, ele é que tem que evoluir. O corpo é um meio para que ocorra esse progresso. Então, o mais importante é o espírito e não o invólucro, né? Que é a nossa matéria densa, que é a nossa vida corpórea. Então, as catástrofes, esses flagelos estão aí para que possamos exercitar várias nuances aí do nosso processo evolutivo. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Vejam quantos aspectos podem ser trabalhados no processo evolutivo, a inteligência, para, de repente, conseguir evitar que se formem esses flagelos novamente, ou encontrar formas de salvar as pessoas, né? Demonstrar essa paciência diante daquela prova, né? A resignação, né? Demonstrar o amor na hora que você se torna útil a cuidar dessas pessoas que passaram por esses flagelos. São tantas oportunidades através disso que isso é uma forma de acelerar o progresso. Além disso, a lei de destruição ela também cita as guerras, assassinatos, a crueldade, fala da pena de morte. Resumidamente, o que a gente pode dizer a respeito disso é que isso tudo está relacionado à imperfeição dos espíritos, né? Tem algumas civilizações que acham que só conseguem obter vantagens sobre outras através das guerras, né? Seres humanos que, através do seu livre-arbítrio, podem escolher ou não tirar a vida de outro ser humano, ou tirar a própria vida, que eu não falei do suicídio, mas tem essas questões também, né, se falando nas leis divinas, a crueldade, tudo isso prova que quanto menos guerras, menos assassinatos, menos crueldades, né, não existir pena de morte naquela civilização, aquilo demonstra que aquela civilização é mais intelectualmente e moralmente evoluída. Lembre-se, né, a brutalidade ainda prevalece na nossa sociedade por conta da nossa imperfeição como espíritos, mas as leis divinas estão aqui para nos orientar. Na lei de sociedade, né, vem a pergunta: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida
de relação. A todo momento a gente tem falado isso, né? Que não adianta você ser um eremita, viver só de meditação, celibato, fazer jejum, se isso não vai trazer, fazer esses sacrifícios, se esse sacrifício não trouxer benefícios para os outros indivíduos com os quais, né, você convive nesse planeta. Então, para que serve a gente saber falar, conseguir se comunicar, todas essas faculdades da inteligência que recebemos, se a gente não as usa? Estamos aqui para evoluir espiritualmente, sim, mas como espíritos que convivem com outros espíritos em sociedade. A gente precisa disso. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Veja aqui, se a gente for pensar na lei do trabalho, né? Cada um sendo útil, conseguindo realizar uma tarefa, ter uma ocupação, beneficiando o outro que às vezes não sabe realizar aquele trabalho, aquele tipo de ofício, e o outro sabe, né? Uma coisa bem concreta. Eu, por exemplo, não sei fazer móveis, admiro muito quem sabe pegar um pedaço de madeira ou um pedaço de barro e criar algo. Outros já conseguem usar o dom da palavra, repassando aí alguns conhecimentos, facilitando o processo para outras pessoas para ter um entendimento, que é o caso lá dos professores. Outros vão cuidar da saúde, outros vão cuidar da limpeza, porque não vamos desconsiderar. Tem sociedades no nosso próprio planeta Terra que conseguem viver dessa forma, cada um com funções diferentes, e não há diferenças salariais tão grandes assim entre um médico e um gari, por exemplo. Isso já demonstra algum progresso, porque se entende que cada um tem uma serventia. Por que todo mundo tem que se formar na mesma coisa e fazer a mesma coisa? Então, cada um tem a sua utilidade, porque ninguém sabe tudo, ninguém é completo em tudo. O que um não tem, o outro ajuda a completar. E assim a gente vai vivendo nessa realidade para evoluirmos juntos. Por isso, tanto o voto de isolamento quanto o voto de silêncio, né, são consideradas formas que não vão contribuir com o progresso daquela sociedade e do espírito em si. Lembrando que a família é a primeira forma de contato que temos com a sociedade. Se a sociedade é a escola, a família é a sala de aula, onde a gente começa a ter essas relações, e por isso, não querendo me adentrar muito, existe uma programação compulsória ou livre para aquele indivíduo, aquele espírito encarnar naquela família, seja por afinidade ou até mesmo inimigos. Então, assim, a família é o princípio para se viver em sociedade. Por isso a importância do casamento, da monogamia, né, da lei de reprodução. Vejam como elas estão interligadas também para que isso tudo mantenha o progresso daquela sociedade e, com isso, daqueles espíritos que ali vivem. Falando em progresso, é uma das leis divinas, né, que a gente mais cita, né? Essa pergunta já fiz até em outras conversas nossas, então está lá na lei do progresso. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social.
Vejam aí, através do contato social, através do trabalho, né, das relações, né, sendo útil para, inclusive, aprimorar o progresso de outros espíritos. A gente se aprimora e com isso consegue progredir, né? Porque a gente tem que lembrar isso, os espíritos têm experiências diferentes, com isso eles têm aptidões diferentes, então há realidades diferentes na evolução. Então a gente tendo essa benevolência e essa indulgência de compreender essas diferenças, a gente também consegue contribuir com a evolução do todo. Tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, né? O que acontece é que a gente não, né, pela lei do progresso, a gente não dá passos para trás, a gente não volta, mas a gente pode ficar estático à medida que não consegue evoluir naquela nossa vida, naquela sociedade. Então a gente não vai exatamente voltar, né? A gente não tem como, né, vamos dizer assim, evoluir, mas a gente pode atrapalhar esse processo e torná-lo mais lento, mas a gente vai continuar progredindo, porque Deus nos fez para obtermos a perfeição. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, complementando a pergunta anterior. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Veja aí a situação. O progresso, ele vai ocorrer, mesmo que de forma lenta, mas quando a gente precisa de um empurrão, né, a gente acaba sendo sujeitado a determinadas situações. Olha, a gente tendo que falar de novo da pandemia. Aliás, estamos aqui gravando, né, fazendo a nossa doutrinária dessa forma justamente por causa da pandemia. E se a gente não aprender nada com esse momento, infelizmente teremos outras situações que teremos que ser sujeitados, porque os flagelos estão aí para acelerar o processo de progressão.